Hoje a gente tá aqui com o Atos, que é um cara que eu adoro. E olha que engraçado a nossa relação, onde a gente se conheceu. Você lembra disso? Entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Eu tava como gerente de Analytics ali na YouFind Solution e tinha algumas vagas e a gente tava entrevistando, o Atos se candidatou. E aí foi um menino que chamou muita atenção de todo mundo. Engraçado que todo mundo do time adorou o Atos. E aí, Atos, é onde começam minhas perguntas pra você. Porque uma das coisas que chamou muito a nossa atenção e foi inclusive discutido cara, ele é tão novo, já teve tantos empregos, será que ele vai ficar aqui com a gente? E aí minha pergunta volta pra você, porque eu sei que depois dali você mudou de 2 ou 3 empregos. Por que tantos empregos? Bom, o primeiro fator mais importante, acho que assim, a estatística ela dá muitas possibilidades pra gente, graças a Deus. Então, até isso foi uns 4 anos atrás, até hoje a estatística está até mais em alta. E, então esse foi um dos fatores, né? Ou seja, eu tinha poder de escolha, por assim dizer. E o outro, acho que assim, quando você é moleque, você ainda não se conheceu, então faltava um propósito. Acho que essa que era a palavra, faltava um propósito na minha vida. E quem desse mais, levava. Então eu fui pulando de galho em galho, até que assim, você vai se conhecendo e isso tende a ter um propósito de fato, aí você tem outros valores para ponderar. E hoje você se sente super realizado e seguindo esse propósito que você encontrou? Hoje, eu, graças a Deus, encontrei o meu propósito, assim, né? Hoje eu estou com minha empresa, Curso R, com meus sócios queridos, então, sim, o dinheiro deixou de ser o principal fator. Direcionador, né? E é um fato, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que dinheiro não é tudo e que sim, a gente tem que mudar o mundo, a gente tem que fazer o que a gente acredita. Isso é importante. E a gente vai falar disso já também, que é essa empresa que eles têm hoje, o que eles fazem, a gente já vai comentar. Mas, dado essas tantas mudanças de empregos, eu acredito que você evoluiu muito, tanto como pessoa como tecnicamente. Porque você se expôs a coisas diferentes, você teve que lidar com pessoas distintas, ideias diferentes o tempo inteiro. E aí, consequentemente, eu tenho certeza que você evoluiu muito. Se eu já te achava genial naquele momento, eu tenho certeza que hoje está muito além, e eu sei disso porque a gente tem contato também. Mas aí entra uma pergunta. Qual desse tempo todo da sua carreira, que você está atuando inclusive até hoje, qual foi o projeto mais incrível que você fez, que você se orgulha e fala, putz, que profissão sensacional? Legal. Bom, eu já até sei de cara, porque é um projeto que destoa de todos os que eu fiz. Na ABJ, a Associação Brasileira de Juriometria, que é a associação criada até pelo Júlio Crescente, que você conhece, o Julião. Um cara incrível. Meu sócio. Cara fora da curva. Aí já fica uma dica aí pro pessoal, desculpa te interromper, mas vale bastante a pena seguir eles. Eu vou deixar o LinkedIn dele aqui pra vocês seguirem. É um cara super admirável. Trabalhei com ele, ele foi presidente do CONE, na época eu era vice. É um cara incrível, realmente, que recomendo fortemente, aí, forçando a ideia do que ele acabou de dizer. Então, a aula dele me chamou para trabalhar na Associação Brasileira de Juriometria e eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa que era no tema de processos judiciais de adoção de crianças. E aí o nosso objetivo era tentar identificar, né, em todo esse processo que tem, desde a criança sair da família até ser adotada, quanto que demorava cada parte. E a gente conseguiu detectar o problema e esse problema foi nas mãos de dos deputados e virou um projeto de lei e virou lei. Então foi um projeto que assim, que deu para ver, deu para sentir que o que a gente sabia fazer de estatística, de machine learning, de descritiva, todas essas coisas que a gente aprende na ciência de dados, foi diretamente usada para impactar de maneira positiva muita gente, né? Assim, um projeto de lei baseado em projeto de estatística foi uma coisa que para mim era nova. E foi, por questão de sorte, meu primeiro trabalho profissional. Primeiro. Saí da faculdade, fui trabalhar na BJ, fiz esse projeto e esse projeto teve bons frutos. Então, foi o que mais marcou para mim, foi o que eu mais senti o impacto do meu trabalho, fazendo um bem, assim, fazendo diferença. Não, então calma aí que eu já fiquei super empolgado. Primeiro, quer dizer que eu posso dizer que eu tenho 2 amigos que ajudaram a mudar a lei. Pode. Olha isso, gente, que incrível! Já tô super parabéns. Agora me conta um pouco mais, deixa eu entender exatamente o problema. A gente sabe que existe um processo de adoção aqui no Brasil e eu acho que as pessoas devem preferir crianças mais jovens. E aí você está me dizendo que você foi encontrando um padrão ali dentro através dos dados e detectou exatamente o que e o que fez virar uma lei. Exatamente isso. A gente também avaliou, tinha os dois lados, né? Tinha o processo judicial por si e tinha também os pretendentes que é quem vai adotar a criança. Aí a gente avaliou
quais que eram as preferências, né? O que as pessoas preferiam. E a gente conseguiu quantificar que as pessoas preferiam crianças mais jovens, bebezinhos, certo? Por outro lado, o nosso processo burocrático, ele atrasava a criança, né? Ele não permitia a criança ficar apta à adoção cedo. Então você tinha esses dois conflitos, as pessoas querem bebês, mas as crianças só ficam aptas à adoção depois de, velhas, né? Depois de um tempo que as pessoas não querem mais adotar, infelizmente. E isso foi mostrado com números, né, com todas as análises estatísticas que a gente fez, e aí foi direcionado para assim, a gente precisa dar mais... Diminuir o tempo, a gente tem que dar atenção às crianças, vamos diminuir nossa burocracia para as crianças ficarem aptas à adoção em tempo hábil. Então eu posso dizer que eu tive amigos que, além de mudarem algumas coisas na lei, elas facilitaram a adoção de crianças brasileiras. Exatamente. Gente, que orgulho! E aí o que me até arrepia, cara, eu tô arrepiada, é que você usou a análise de dados para isso. Puro e simples que a gente mais conhece, foi tirar da web scraping, fazer gráfico, fazer o machine learning, fazer o que a gente sabe, tabela, gráfico e conclusão, inferência. É tudo que a gente sabe. E você tem noção do quanto as crianças impactou e o que isso está revolucionando a vida de outras pessoas? Não é dá pra ter noção, é uma coisa muito legal que mexe. Você começa a pensar, não dá pra ter noção do impacto que tem, é bem legal. Sensacional, super parabéns, tô arrepiada aqui dessa capacidade incrível. E aí você falou que você fez isso na BJ. Essa empresa ainda existe? O que ela faz? Qual é a atuação dela? Tá, a todo vapor, ela atua hoje, está até maior do que tempos atrás, quando eu comecei. Era a associação inteira, eram 2 estatísticos e um advogado. Hoje ela está bem maior. Mas calma aí, o negócio de jurimetria tem 2 estatísticos e um advogado? No começo. Agora ela está grandinha já, o Júlio está trabalhando bastante nisso, está expandindo. Agora realmente tem várias áreas de pesquisa, ou instituições de pesquisa associadas à BJ que produzem bastante pesquisa no meio jurídico para fins de políticas públicas, para impactos legislativos, sempre usando a estatística como o DNA da associação. Isso é muito legal. Então quer dizer que essa empresa é uma das que prova que a estatística pode mudar o mundo e é exatamente o que tem. Eu acho que é um bom exemplo de como a estatística faz diferença. Sensacional, gente, que orgulho, não é demais? Olha lá, tá vendo pessoas pra gente seguir aí, muito bom, de novo, parabéns, que esse foi sensacional, fiquei até arrepiado. E aí vem uma curiosidade, o Atos é formado em estatística na USP, e parabéns por essa formação, porque vamos combinar que a sua turminha ali é um mais genial do que o outro. E aí a gente entende que tem o nosso diploma em estatística, mas tem a ciência em estatística. E você acha que a ciência e estatística, que foi tudo que você estudou na teoria ali, realmente ajuda a gente a trabalhar com ciência de dados? Eu não consigo imaginar eu fazendo ciência de dados sem estatística, porque é praticamente tudo que eu faço, o racional, as contas, ou até a conversa no dia a dia são jargões da estatística, então, não é suficiente, né? Tem toda a questão de programação, você conseguir mexer com o computador, que é a sua principal ferramenta, mas ela é necessária, com certeza. A estatística está intimamente relacionada com ciência de dados. O que é ótimo, né? Porque dessa parte a gente domina bem, mas aí tem uma coisa que me chama bastante atenção no Atos, é que não só no evento, mas até na vez que a gente fez a entrevista, dá pra sentir no Atos que ele gosta dessa parte de computação e que ele é muito bom em programação. Da onde veio essa sua paixão aí? Como você descobriu esse seu relacionamento com o computador? Assim, eu acho que o computador ele mostrou pra mim um potencial. Eu consegui fazer meu trabalho muito melhor depois que eu dominei a máquina. Assim, eu trouxe o computador para trabalhar melhor para mim e isso também trouxe motivação para eu continuar aprendendo. Então, no momento que eu descobri que o computador podia me ajudar mais do que eu batalhando com ele, eu investi em aprender programação, que faz total diferença. Assim, se você conseguir conversar, você vai conseguir chegar do que você pensou até a realização do seu trabalho com bem mais produtividade. E aí uma coisa que eu acho interessante observando aí sua carreira e todo o seu propósito, que a gente comentou anteriormente, é que você casou muito essa paixão pela estatística, que é visível, com essa paixão pela computação, aí, pela programação, e vocês juntos abriram uma empresa
onde está o Atos, que é esse cara incrível que está aqui do meu lado, o Júlio, que ele já comentou que todo mundo, ninguém discorda, que é um cara sensacional, o Daniel, que vamos combinar, trabalha no RStudio, então a gente não tá falando de pouca coisa. Aí o William, que eu conheço também, que já terminou o doutorado, o cara é genial, já vi ele atuando, sei que o menino é bom. E tem o Fernando, é o cara que eu não conheço tanto, mas que pelo que eu escuto falar, já tá aí no meio dos caras mais geniais que eu conheço, então eu sei que ali pode confiar. Sim. E aí vocês abriram uma empresa que chama Curso R, e aí eu já recomendo para todo mundo que está nos assistindo, olharem no site deles, vale muito a pena, tem muito conteúdo gratuito, inclusive, e com uma didática incrível. Eu dou aula, uso o R, sempre referencio vocês, não sei se vocês sabem, mas vocês estão em todos os meus materiais. E recomendo para todo mundo olhar ali dentro, e aí se quiser fazer um curso, ainda tem uma página lá de cursos que estão sendo comercializados para vocês assistirem, mas o mais interessante é o lema dele, que vem muito desses propósitos que eles têm, que é o quê? Tá tudo de graça. Se você quiser a aula, vai ter um valor ali, mas você pode, se quiser sozinho, tá tudo ali disponível. Da onde surgiu essa ideia de criar essa empresa? Como que vocês mapearam esse caminho? Qual que é o propósito da Curso R? Começar pelo propósito. Assim, a gente acredita que todo mundo, uma vez motivado, é capaz de aplicar a ciência de dados. Né? Hoje em dia tem uma barreira de informação, né, onde as pessoas elevam o valor da ciência de dados para subir um pouquinho o valor, mostrar que você não é capaz. A gente acredita que sim, todo mundo é capaz. Então, nosso lema lá era descomplicar a ciência de dados. Então, a gente gosta de expor, mostrar no dia a dia como que se aplica a ciência de dados de uma maneira um pouco mais leve e também mostrar que as empresas precisam dessas nossas habilidades. Então, esse é o nosso propósito, mostrar para todo mundo que a gente é capaz sim e basta você saber as ferramentas, que é o que a gente faz, ensina para vocês, as técnicas e que daí em diante todos nós estamos aptos a mexer com isso. Agora, sobre como nós nos conhecemos, foi faculdade, então a gente se focou em R, e o R é engraçado porque ele foi o que fez a gente se unir lá. A gente tinha a turminha do R lá, o Júlio sempre usou o R, aí eu comecei a usar o R, o William usou o R, e uma coisa interessante que aconteceu que ajudou bastante a gente na faculdade. O R, ele permitia a gente a fazer as coisas com mais facilidade. Lista, trabalho, relatório, e de certa maneira que o pessoal percebeu desse valor e a gente começou a ensinar R para os nossos colegas, de maneira orgânica, assim. Na faculdade mesmo? Na faculdade mesmo. Até que o professor Adilson, ele era coordenador na época do curso de verão, também chamou a gente para dar um curso de R, porque estava ficando mais famoso, e a gente começou a construir conteúdo, a falar, gostamos pra caramba, era uma coisa que era uma delícia da aula, ainda mais de R, estatística. A gente construiu o nosso conteúdo, gostava e a gente resolveu fazer isso nosso ganha-pão, nosso estilo de vida. Então foi descoberto o que a gente gostava de fazer dessa maneira. A gente fazia de graça, então se a gente faz de graça, a gente curte, já sabe disso. Também se dava bem, né? Uma coisa importante, porque sócios, a gente descobriu isso na faculdade também, foi um bom teste, porque é um casamento, então a gente já testou e deu certo. Tinha tudo para ser isso. Sensacional. Eu acho o trabalho deles realmente incrível, vale realmente a pena seguir. E vocês sempre estão participando de vários fóruns, né? Vira e mexe eu vejo, o Júlio já foi apresentar em outros países, o Daniel também, então todo mundo está viajando, você também acho que já foi. E expondo exatamente, e o que é mais importante, valorizando o Brasil, né? Porque se você está lá expondo, você está levando a nossa nação toda ali como um pessoal que realmente sabe o que está fazendo. E aí, o que eu acho bem interessante é que todo nerd ele não se distancia do mundo acadêmico, né? Então, não é à toa aqui, onde você está agora? Agora eu tô na Poli, voltei para fazer mestrado. Para fazer mestrado. E é claro que nerd do jeito que deve estar fazendo um negócio sensacional, né? Conta pra gente aí no que você está trabalhando, o que é o seu problema ali. Bom, o tema são dois, né? Eu estou trabalhando em Machine Learning, né, modelos estatísticos, mas é no contexto de passarinhos. Passarinhos? Eu prefiro falar isso porque é mais legal. Você está trabalhando com passarinhos. É bonitinho até, mas o que você está estudando dos passarinhos? O nosso objetivo lá é fazer um microfone que detecta qual passarinho está passando. Então, se piar, eu quero saber qual que é. Se é a corujinha, se é o sabiá e qualquer espécie de interesse. Então, esse é o nosso objetivo, fazer um microfone inteligente. Agora, a minha primeira pergunta, que é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Por que cargas d'água você quer saber que passarinho está passando? Uma aplicação direta lá
para o pessoal da biologia, principalmente os ornitólogos, que são os profissionais que estudam pássaros. Eles precisam ir a campo gravar os sons dos passarinhos. Eles precisam fazer isso. E é uma tarefa altamente enfadonha e perigosa, e que ninguém quer fazer. E, né, por exemplo, imagina um profissional lá no meio ao relento, gravando de madrugada, porque as corujinhas são noturnas também, então tem esse agravante. Enfim, eles têm uma série de dificuldades, não é um trabalho legal de fazer, porém é importante. Então, se a gente conseguir substituir essa parte chata do trabalho deles, eles vão produzir muito mais onde eles realmente são bons, né? Em vez de estar gravando lá, a gente coloca o microfone para gravar e eles fazem o resto do trabalho. E o resto do trabalho se diz o quê? É ver as espécies que a gente tem? O que eles... Você está ajudando num pedaço, mas o que é o fim? Uma aplicação, uma das muitas aplicações é você monitorar a presença de uma espécie, então saber se tem um risco de extinção ou se tem uma abundância, se aquela espécie está aparecendo em outras áreas, se teve uma migração. Eles têm várias motivações para medir e a gente consegue fazer isso gravando. Então você grava, fica lá gravando e percebe que ao redor daquela região tem mais som do que antes. Aí você faz essa comparação. E aí eu entendo então que você tem uma série de desafios aí para conseguir fazer algo que realmente responda essa questão. Primeiro, você está trazendo um super benefício, não está tirando emprego de ninguém, você está facilitando o processo. Tipo, o cara ficar lá no escuro, porque acho que nem o celular ele vai poder acender, Sim. porque a iluminação atrapalha. E sem fazer barulho, esperando os bichinhos passar gravando, Não, terrível. é um trabalho cruel. Então eu entendo que vocês estão desenvolvendo algo que possa ficar lá coletando, para depois você ter os seus algoritmos dizendo, foi uma coruja, foi um passarinho e tal. E como que você está fazendo para lidar com esses dados? Porque é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Isso não é número, isso são o quê? Sons. Como que eu lido com som? Como você cria um algoritmo para resolver isso? Interessante, também tinha as mesmas dúvidas, mas eu descobri que no fundo, para o computador é tudo número, tá? Então é som, é imagem, é texto, é os números mesmo, são os números, tudo é número. Então quando você grava, o que aparece no computador é uma coluna enorme de números, que lá está toda a informação que você precisa para saber se aqueles números lá vieram de uma coruja ou não vieram de uma coruja. E alguém tá mapeando isso pra você, então, porque o computador sozinho não tem como saber isso é de coruja e isso é de passarinho. Perfeito. Aliás, essa é uma parte mais difícil. A gente tem um trabalho braçal ainda de falar nesse som, né, nesse áudio, em qual momento que o passarinho piou. E qual foi, né? E qual era a raça do passarinho. Exatamente. E aí, depois que você fez esse mapeamento, então, você vai usar alguma técnica supervisionada pra descobrir... Exatamente. Para você, o supervisionado precisa dessa marcação, né? Você falar onde que está. E aí, uma vez que você marca, aí você está com os dados prontos para aplicar as nossas técnicas de machine learning, seja do básico ou sofisticado. Que é a parte que a gente mais gosta de fazer. E aí tem a pergunta, que técnica que você está usando? Qual é o que está melhor performando ali? Para essa natureza de dados, né, som, o que ganha é rede neural, deep learning no caso. Que é mais famosinho agora, né? A palavra que é bom até para o marketing, né? Eu faço deep learning. Sou moderno. Mas realmente ela é a técnica mais adequada, é o estado da arte que fala hoje em dia para esse tipo de problema e é o que a gente vai atacar. Então a literatura também já tem bastante coisa feita, a gente vai seguir e quem sabe, né, aprimorar. Então você sempre está mexendo com coisas que você pode mudar o mundo, certo? Com sorte, sim. Eu dei sorte na vida de cair com pessoas já que tiveram bons criancinhas, propósitos. agora está ajudando na não extinção de animais. Achei um orientador que tem essa aplicação. Isso. Sensacional, gente. Olha que homem incrível, vai dizer que não. E aí, Ato, só pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, que foi muito rico, obrigado mesmo por ter vindo até aqui pra gente gravar. Eu queria que você desse uma dica pro pessoal que tá nos assistindo, porque é muito comum muita gente me procurar dizendo o seguinte: Adriana, é tanta coisa, é um universo tão grande, pra onde eu olho, por onde eu começo, o que eu devo fazer? E aí eu queria que você se colocasse no Atos lá antes da faculdade, ou logo que terminou a faculdade, que é aquele momento que a gente tá perdidaço, que a gente não sabe exatamente o que é. Que dica você daria para aquele Atos? Bom, o que eu até tinha dito antes, saber que, primeiro de tudo, uma coisa que motiva é que
ciência de dados, ela realmente está em alta. Então, sintam-se motivados. A gente está com a faca e o queijo na mão, isso é certo, né? Está cada vez mais necessitado ainda no Brasil, principalmente. E um bom primeiro passo, eu acredito que é tentar montar o seu portfólio e estudar. Acho que fazer curso, faz curso, conhece e se motiva com alguns problemas. Tem o Kaggle na internet, que lá tem uma lista de muitos problemas que você pode se inspirar e começa a trabalhar neles. Aí você vai sentir dificuldade, vai estudar e vai criar seu portfólio. As empresas vão olhar com bons olhos isso e você vai conseguir entrar numa equipe legal para trabalhar. Aí o mais sensacional é que eu já entrevistei algumas pessoas e a gente tá soltando aí na internet e todos eu termino fazendo essa pergunta e todos respondem que não tem muito milagre, que são horas bumba. Tem que sentar, tem que estudar e eu acho que o ponto importante que eu até falei já em outras entrevistas é isso, a gente aprender a respeitar o nosso tempo. Você aprendeu as coisas do dia pra noite? Não, com certeza. Muito sofrimento, teve ali o tempo, que pode ter sido pequeno ou grande, vai depender de indivíduo a indivíduo, mas a gente realmente entender, né? Sim. Também um outro conselho que eu dou, não subestimem a matemática e a estatística, que é primordial para você ficar à vontade e ter prazer na hora de fazer seu trabalho. Hoje em dia você vai ouvir falar muito, se você conseguir aprender um frameworkzinho, apertar um botão, você vai fazer muita coisa. Pode ser, mas tem até a página 2. Então valorizem, que pode ser difícil, mas vai se pagar. Vale muito a pena. Gente, até me arrepiei com as frases dele que ele disse, porque é muito do meu lema. Ciência de dados não é apertar um botão, né? Ele não faz a mágica sozinho. E a gente tem que realmente estudar e saber o que está fazendo, porque tá tão na moda a inteligência artificial que as pessoas estão focando só na artificial e tá faltando a inteligência, que é nossa. E a gente precisa trabalhar isso, né? Muito bom, então achei sensacional o seu último comentário, acho que deve ter sido válido aí pra todo mundo. Queria te agradecer pelo seu tempo de ter vindo até aqui. Pra vocês saberem, a gente gravou 2 vezes essa entrevista, porque a primeira a gente acabou perdendo por problema aí na gravação, mas foi incrível nas duas, foi sensacional, foi exatamente os mesmos temas. Muito obrigada pelo seu tempo de ter vindo, parabéns pelo trabalho. Agora eu tenho um orgulho de dizer que eu tenho um amigo que ajudou a mudar uma lei e que tá ajudando criancinhas a se acharem os pais aí e conseguir se alocarem numa família adequada. Sensacional, vou dar parabéns pro Júlio também. Pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Fiquem com a gente também nas próximas gravações. E Atos, novamente, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Entrar no Google no GitHub é muito fácil achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a SN.Rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?